O primeiro filme de uma grande produtora a ser lançado nos cinemas contando a história do Homem Esguio deixou os fãs da lenda da internet e até quem não conhecia decepcionados com o produto. Mas por quê? Para saber o real motivo, vamos ter que analisar a história desde o começo e destrinchar o terror psicológico causado por Slenderman através dos anos. Em 2009 surgiram imagens na internet que aparentemente haviam sido encontradas nos Estados Unidos. Na primeira foto, vemos um grupo de adolescentes e uma figura misteriosa no fundo. A legenda dizia: "Nós não queríamos ir, não queríamos matar eles, mas o silêncio persistente e seus braços compridos nos assustavam e confortavam ao mesmo tempo." A segunda foto encontrada em uma biblioteca queimada de uma escola mostra crianças brincando em um parque e a mesma figura ao fundo com crianças próximas. A foto foi tirada no mesmo dia em que aquelas crianças desapareceram e somente uma semana depois o incêndio na biblioteca aconteceu. Ninguém além dos dois fotógrafos viu a figura misteriosa e as duas testemunhas desapareceram. Assim surgiu a lenda da internet. Slenderman aterrorizou os pensamentos de vários jovens e preencheu as páginas de diversos blogs com seus contos em creepypasta. Isso assustou o público. E a falta absurda de informações sobre a figura maligna não era o ponto negativo da história. Na verdade, isso era o que mais assustava o público. Quais eram os objetivos desse monstro? Qual o seu padrão de ataque? Diversas histórias foram contadas legando o encontro com o Homem Esguio. Algumas acrescentavam informações que antes não existiam, mas que acabavam fazendo parte do ser místico. Agora, além das histórias, surgiam jogos marcantes e documentários. A quantidade de informações crescia sem parar. Os vídeos até então reais do Marble Hornets fizeram sucesso mostrando de forma misteriosa, envolvente e assustadora o encontro de um homem com o Slenderman. Através de um canal no YouTube e vários vídeos, as pessoas acompanharam o acontecimento. As pessoas estavam viciadas em descobrir mais. Elas precisavam saber tudo sobre a criatura. Assistir falsos documentários, ler histórias, ver imagens e jogar os jogos já não era mais o suficiente. Agora surgiam formas de como invocar Slenderman e, com isso, a primeira interação do Homem Esguio com o nosso mundo real. Já havia ficado claro que Slenderman gostava de levar algumas crianças e enlouquecer outras, também deixando adultos doentes. Mas em 2 de junho de 2014, que 2 meninas de 12 anos que viviam em Wisconsin levariam uma colega de aula até uma floresta e a esfaqueariam 19 vezes, a deixando para ser levada por Slenderman. A menina, ainda viva, rastejou até ser encontrada por um ciclista que a levou para o hospital. As 2 meninas foram levadas a julgamento e foram consideradas não culpadas por conta do transtorno mental. A bomba Slenderman agora teria explodido em proporções gigantescas e Victor Surge teve de vir a público. O criador das imagens para um concurso online de Photoshop, que na realidade se chamava Eric Knudsen, disse que estava muito triste com o ocorrido e que culpar Slenderman ou qualquer escritor de contos de terror era errado. Agora em público tínhamos o criador original da lenda. O conteúdo sobre a criatura não parou mesmo depois do ocorrido. Desenhos feitos por fãs e memes tomaram conta da internet. Os jogos indies simples mas assustadores passaram para produtoras maiores e foram lançados para videogame. A quantidade de informações acabou com o que era o grande terror da internet e o caracterizou como só mais um personagem de histórias de terror. E agora ele não assustava mais ninguém. O mesmo teria acontecido com o famoso Charlie Charlie. As crianças se reuniam principalmente nas escolas para contactar o espírito de uma criança chamada Charlie. A mesma falta de informações era absurda. Ninguém sabia de onde aquilo havia surgido. Mais uma vez a internet se aproveitou da situação. Nas escolas as crianças chegavam a desmaiar e passar mal. Mais tarde foi descoberto que a brincadeira era uma forma de marketing para um filme chamado A Forca. Se ainda não ficou clara a ligação entre as duas histórias, outro ponto a se ressaltar foi a histeria coletiva. Ambas histórias eram reais o suficiente para causar a histeria coletiva, deixando as pessoas doentes física e psicologicamente. Mas então, qual o problema de ambos os filmes? A falta do terror psicológico.
O que assustou as pessoas desde o começo foi o terror psicológico, a ameaça desconhecida, e não o terror físico. Ambos os filmes apostam em diversos jumpscare, usando um terror barato e já batido. As pessoas cansaram desse tipo de terror. Os filmes começaram, se desenrolaram e terminaram quase que da mesma forma, como se os roteiristas estivessem com preguiça de criar algo novo. O início do filme Slenderman se salva justamente por brincar com o desconhecido, a falta de informação, mas depois disso, são só tentativas de sustos previsíveis. Assim, o mistério de Slenderman se perdeu junto com o seu terror. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi bem diferente de qualquer outro vídeo que eu já fiz aqui pro canal, e eu realmente espero que vocês tenham gostado, porque eu pretendo trazer mais vídeos assim. Eu fiz um vídeo fazendo uma crítica direta ao filme. Aqui eu contei mais uma história sobre o Slenderman e falei um pouco sobre o Charlie Charlie também, mas tem a crítica completa no canal da Take04. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e comentem aqui embaixo se vocês têm alguma pergunta ou queriam falar sobre qualquer outra lenda da internet. Pedidos de vídeos também são válidos, então comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo. Compartilhe o vídeo se vocês gostaram pros amigos, pra eles também saberem o que esperar do filme e por que ele não funcionou. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.